Você já percebeu uma coisa estranha? Tem áreas da sua vida em que você sabe exatamente o que você precisa fazer, mas simplesmente não faz. Você sabe que deveria treinar, sabe que deveria estudar, sabe que deveria parar de procrastinar, sabe que deveria cuidar melhor da sua saúde, do seu dinheiro, até da sua mente. Você sabe, mas não faz. E isso é uma das coisas mais frustrantes que existem. Porque não é como se você não soubesse o caminho. Na verdade, você sabe o caminho, você entende, você já viu vídeos, já ouviu conselho, já prometeu para você mesmo que agora vai, mas depois de um tempo, parece que você volta para o mesmo lugar. E talvez você já tenha pensado em algo do tipo: eu acho que é falta de disciplina, que talvez eu seja preguiçoso, que tem gente que consegue, mas por que de alguma forma eu não consigo? Só que o que eu quero te mostrar é uma coisa que talvez o problema não seja o que você pensa. Talvez exista algo invisível acontecendo dentro da sua mente e você ainda não percebeu. Porque pensa comigo, se o problema fosse falta de informação, você já teria mudado. Porque vamos lá, né? Hoje você aprende praticamente qualquer coisa de graça. Tem vídeo, livro, podcast, curso, conteúdo infinito. Então me responde uma coisa. Por que tanta gente aprende, mas continua repetindo os mesmos padrões? Porque você sabe o que fazer, mas continua não fazendo. Talvez porque o problema não esteja no conhecimento. Talvez o problema esteja no mecanismo invisível que controla o seu comportamento. E aqui tem uma coisa importante que quase ninguém fala. O seu cérebro ele não foi feito para te transformar. Ele foi feito para te proteger. E isso muda completamente a forma como você enxerga a própria vida. Porque a maioria das pessoas, elas acreditam que a mente ela está o tempo todo tentando ajudar você a evoluir. Mas não é exatamente assim. A principal função do cérebro é segurança, é sobrevivência, é previsibilidade. E sabe qual que é o problema disso? Muitas vezes, aquilo que poderia te fazer crescer também parece um pouco perigoso para sua mente. Porque crescer, ela gera um certo desconforto, mudança, ela gera incerteza. E a mente, infelizmente, ela odeia incerteza. Vamos imaginar uma situação bem simples. Você quer começar um projeto, quer mudar a carreira, quer, sei lá, começar a gravar vídeos, quer finalmente cuidar da sua saúde, ou simplesmente você quer parar de adiar coisas importantes que você sabe que precisa fazer. Uma parte de você quer muito aquilo, mas a outra parte parece puxar o freio. E quase nunca isso acontece de forma óbvia na sua mente. Ela não vai chegar e falar assim, ó, eu tô tentando te proteger. Ela vai falar de um jeito um pouco mais convincente. É do tipo, putz, acho que hoje não é um bom dia. Vamos começar a semana que vem. Eu acho que eu preciso me organizar melhor. Quando eu estiver mais preparado, eu faço. Agora talvez não seja o momento. Você percebe? Às vezes, o que parece preguiça é proteção. Só que é uma proteção exagerada, uma proteção que, sem você perceber, começa a aprisionar a sua vida. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora. Talvez você não esteja travado porque não quer mudar. Talvez exista alguma parte da sua mente tentando evitar alguma coisa, um desconforto, uma frustração, um medo, uma possibilidade de fracassar, uma possibilidade de se decepcionar. Porque existe uma coisa muito importante que você precisa entender. Você não toma decisão só com lógica. Se fosse assim, mudar seria muito fácil. Você decide, vai lá e faz e pronto, mudou. Mas não é assim que acontece, né? Porque o comportamento ele é emocional. A mente aprende com associações e ela cria padrões, ela cria atalhos. Se em algum nível ela associar uma mudança a uma dor, rejeição, julgamento, fracasso, até frustração, ela vai começar a criar resistência, mesmo quando aquilo é importante para você. E talvez agora algumas coisas estejam começando a fazer sentido. Talvez seja por isso que você pesquisa tudo, que aprende tudo, planeja tudo, mas trava na hora de agir. Ou até começa, mas para no meio. Aí vem aquela culpa, a comparação, a sensação de estar ficando para trás. Você olha para os outros e pensa, por que parece tão fácil para todo mundo?
Por que todo mundo consegue e eu não consigo? Por que eu continuo voltando sempre para o mesmo lugar? E aos poucos nasce aquela crença muito perigosa. Aquela crença de talvez eu tenha alguma coisa errada, que eu tenha algum problema. Mas talvez não tenha. Talvez você esteja tentando resolver um problema profundo com uma explicação superficial. Porque ninguém ensinou você a entender a sua própria mente. Ninguém ensinou que existe uma lógica por trás dos comportamentos, que a procrastinação nem sempre é preguiça, que ansiedade nem sempre é fraqueza, que autossabotagem quase sempre tem um mecanismo invisível por trás. E quando você luta só contra esse sintoma, você continua preso no ciclo e começa a se culpar. Tenta de novo, falha, se cobra ainda mais, tenta na força bruta e volta para o começo. É cansativo, eu sei. Mas talvez a pergunta que você está fazendo seja a pergunta errada. Talvez você esteja se perguntando: como eu viro uma pessoa mais disciplinada? Quando a pergunta certa, ela pode ser outra. Ela pode ser: o que a minha mente está tentando evitar? Essa pergunta vai mudar tudo. Porque ela tira você do julgamento e leva você para a consciência. Ao invés de simplesmente se chamar de preguiçoso, você vai começar a se observar quando surge a resistência. Para um minuto e pergunta o seguinte: o que é que está me gerando esse desconforto? Qual medo pode estar escondido por trás disso? O que a minha mente acredita que pode acontecer? Porque quando você entende o mecanismo, você para de lutar no escuro. E tem uma frase aqui que eu quero que você se lembre depois que terminar de assistir esse vídeo. Aquilo que você não entende sobre você acaba controlando você mesmo. Talvez você não esteja falhando por falta de capacidade. Talvez você esteja preso em padrões automáticos que aprendeu sem perceber. E isso muda tudo. Porque se existe um padrão, também existe uma possibilidade de você reprogramar esse padrão. Agora me diz uma coisa. Quantas vezes você já se culpou por algo que talvez nem entendesse direito? Talvez esteja na hora de parar de brigar tanto com você mesmo e começar a entender melhor a sua própria mente. Porque a mudança real, ela não começa quando você fica se cobrando demais. Ela começa quando você começa a enxergar o que antes estava invisível para você. E se esse vídeo te ajudou a enxergar algo que talvez você ainda não estivesse vendo, não se esquece de inscrever no canal, porque aqui eu não quero te dar só motivação vazia não. Eu quero te ajudar a entender como a sua mente realmente funciona, para que você pare de ficar perdendo para você mesmo. E já aproveita para curtir esse vídeo, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também sentem que estão travadas, mas ainda não entenderam o motivo. E me fala uma coisa aqui nos comentários. Qual é a área da sua vida que você sente que mais sabe o que quer fazer, mas continua sem conseguir agir? Eu quero ler os comentários porque talvez no próximo vídeo seja justamente sobre esse assunto que eu faça. Observa a sua mente, porque aquilo que você não entende sobre você pode estar controlando a sua vida sem você perceber. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.